Olá, pessoal! Continuando o nosso módulo 4 sobre as interfaces entre o Laboratório de Microbiologia e as infecções relacionadas à assistência em saúde, vamos continuar falando sobre as amostras biológicas, certo? Mas hoje nós vamos falar sobre o transporte de amostras biológicas e de materiais infecciosos. Dentro deste assunto, nós temos hoje uma legislação que está vigente, que é a RDC número 20, tá? De 2014. E essa RDC dispõe sobre o regulamento sanitário para o transporte de material biológico humano. Eu deixei para vocês, vou deixar o link na aula, para que vocês possam consultar caso haja alguma dúvida que não foi sanada aqui na nossa aula. Bom, o transporte de amostra ele deve ser realizado de forma cautelosa e de acordo com a legislação. É necessário o uso sempre de meios de transporte e ou frascos adequados a cada tipo de amostra. É preciso também observar se eu posso ou não utilizar conservantes naquela amostra. Então, vamos citar um exemplo. Se eu for coletar material para diagnóstico da Covid-19, né? Material ali da nasofaringe, da orofaringe, eu vou precisar usar sim um frasco com o conservante daquela amostra para que ela chegue intacta até o laboratório para que haja extração ali do material genético viral. Certo? Então, algumas amostras eu uso conservantes, outras amostras eu não uso conservante. Então, é preciso avaliar cada caso. E o tipo de material que eu vou coletar e a cultura solicitada também são outros fatores importantes que estão associados ao transporte. Então, dependendo do tipo de material e da cultura solicitada, eu uso ou não conservantes, eu transporto de formas diferenciadas, certo? A gente separa o transporte de amostras em dois tipos diferentes. Então, a gente tem o transporte interno, que seria aquele transporte dentro do próprio laboratório. Então, a coleta é feita no laboratório e a amostra é transportada ali dentro do laboratório. Ou tem também o transporte hospitalar, em que existe um laboratório dentro da unidade hospitalar, mas o técnico precisa se deslocar até o paciente para coletar a amostra e transportá-la novamente para o laboratório. Então, esse é um tipo que a gente chama de interno, ou intralaboratorial, intra-hospitalar. E a gente tem o tipo de transporte que seria interlaboratorial ou interinstitucional, que é um transporte externo. Então, essa amostra que vai ser transportada para um outro local, ela vai precisar passar por transportadora, né? A gente não sabe quanto tempo que isso pode levar, então é um processo que precisa-se de mais cuidado ao realizar, certo? Bom, então como eu já falei para vocês, então a gente tem o transporte de material biológico intralaboratorial, que é o interno, intra-hospitalar, que é interno, e interinstitucional, né, que seria o transporte externo. No transporte interno, recomenda-se o uso de estantes para evitar derramamento. Eu costumo falar isso sempre para os meus alunos. Nunca transportar um tubo na mão, segurando. Então, a maioria dos tubos, né, que são usados em laboratórios hoje em dia não são mais de vidro, né, são de acrílico. Mas pode-se quebrar esse tubo dependendo da queda, né? Pode rachar, a amostra pode extrapolar o tubo, ainda mais tratando de laboratório de microbiologia que eu preciso evitar contaminação. Então, pessoal, é importante sempre usar estantes para evitar derramamento de amostras. Os tubos devem estar sempre bem fechados, deve ser conferido pelo técnico.
usar os equipamentos de proteção individual. Quem transporta a amostra deve estar usando luvas, jalecos, né, para evitar o contato com aquela amostra, em caso de acidente principalmente. O transporte ele pode ser feito em caixas fechadas, desde que o material fique devidamente posicionado. Então, não é só pegar o tubo, coletor ali dentro do hospital, coloca dentro de uma bolsa térmica de qualquer forma e leva para o laboratório. Não. Esse tubo ele precisa estar vedado, bem lacrado e de pé, se possível, dentro de uma estante. Certo? Aqui nós vemos algumas imagens mostrando, né, como deve ser o transporte interno de amostras. Então, o indivíduo que está transportando a amostra deve estar usando os EPIs corretos, como eu já tinha falado, né, luvas, jalecos. A amostra ela deve ser transportada aqui, ó, dentro de estantes, como a gente pode ver nessa segunda imagem. E, se possível, usar, né, essas caixas para poder transportar. Essa caixa aqui é uma caixa térmica que é utilizada aí em muitos laboratórios que ficam dentro, né, de instituições como hospitais. Transporte externo. Para se fazer esse transporte externo, é preciso acondicionar as amostras de forma a evitar vazamento e contaminação. E sugere-se envolver as amostras num saquinho plástico. Cada amostra em um saquinho plástico diferente, para evitar qualquer tipo de contaminação de uma amostra para outra. Tá? Os tubos devem ser colocados também dentro de estantes, dentro ali da caixa de envio, para que eles não fiquem virando, né, se movimentando. As requisições de exames devem ser acondicionadas dentro de um saquinho plástico para também não serem contaminadas e separadas, né, das amostras biológicas. Deve-se manter a temperatura ideal necessária conforme especificado para cada exame solicitado. Então, para determinados exames, vai ser necessário enviar uma amostra dentro de um gelo seco. Para outros exames, a amostra pode ir a temperatura ambiente sem maiores problemas, tá? Mas é importante observar a peculiaridade de cada amostra para se fazer o transporte externo adequado. Aqui a gente vê duas imagens, tá? A letra A, nós temos aqui, ó, os tubinhos em pés, né? A gente vê também aqui em azul, nessa imagem A, o gelo, né, que está mantendo ali aquela temperatura, tá? Tudo separadinho, organizadinho, etiquetado. Então, esse transporte aqui é um transporte correto? Sim. Agora aqui nessa segunda imagem, a gente já vê aqui uma amostra deitada, virada, e um gelinho aqui do lado. Vocês acham que isso está correto? Não está correto, né? Está incorreto. Então, gente, os recipientes de transporte externo, eles devem ter também a rotulagem correta. Por exemplo, remetente, destinatário, etiquetas, por exemplo, etiquetas que indiquem se aquela amostra ela traz algum risco, né, para a pessoa que está transportando. Então, tem que ter o símbolozinho, por exemplo, de risco biológico, né, talvez inflamável. A gente não sabe que tipo de amostra está sendo transportada. Então, deve-se colocar todas essas informações possíveis ali no recipiente de transporte, na caixa de transporte. As amostras biológicas transportadas em tambores de nitrogênio líquido devem ser acondicionadas em criotubos ou tubinhos de polipropileno com tampa de rosca. Estes tubos são resistentes à temperatura e eles devem estar também com a sua identificação do lado externo, tá? Então, gente, eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui é a forma correta de se transportar. Então, nós temos aqui a caixa de transporte. Aí a gente tem aqui para onde essa amostra vai. No caso, essa aqui irá para o LACEN. Então, aqui o endereço certinho, tá? E aqui tem os tubinhos, né? Foi coletado amostras para fazer diagnóstico de dengue. Então, essa é uma amostra de soro, né? Por exemplo, ou amostra de sangue. Então, essa amostra ela vai ser acondicionada aqui, ó, nos tubinhos e colocada dentro da caixa.
Do lado externo desses tubos, nós temos que ter, né, o nome, idade, sexo, então a identificação daquela amostra, né, o tipo de exame e a data da coleta, que é extremamente importante. Aqui nós temos os tambores, né, de nitrogênio líquido, um exemplo aqui de uma amostra dentro desse nitrogênio, né, como ela é retirada. E aqui os tubinhos, né, o criotubos, são tubinhos de rosca que tem aqui a parte externa, que possibilita sua identificação para o transporte adequado. Bom, recebimento da amostra. Então, a amostra, ao ser recebida, ela deve estar devidamente identificada, deve conter o volume adequado para a realização do exame, que já deve ser estipulado com antecedência pelo laboratório que irá receber a amostra. A coleta, ela pode estar em meios de transporte, né, suaves e ou frascos apropriados, e a amostra deve ser a amostra adequada, do sítio adequado, né, o tipo de amostra adequada. Então, após verificar que todos esses itens estão corretos, aí sim o laboratório ele recebe aquela amostra externa. Bom, pessoal, eu não vou me delongar mais, era isso que eu tinha para falar sobre o transporte de amostras. Muito obrigado, até a próxima. Deixo aqui novamente meu contato, ellen.paula@ifg.edu.br. Qualquer dúvida estarei à disposição.